Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Que prazer ter todos vocês aqui com a gente neste trabalho, onde nós, esse grupo de amigos, nos reunimos para sentirmos, para buscarmos as vibrações vindas do cosmos, do universo, não é verdade? E eu estou aqui hoje para agradecer a todas as pessoas que nos apoiam, nossa família, este trabalho, e você que nos assiste, assiste os nossos vídeos. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem. Fabiana está aqui hoje agora, de novo, se quer dar um pitaco aí, é tudo nós. E Fabiana, eu queria te fazer uma pergunta, se você me permite. Sim. Eu tenho a permissão? Tem. A senhora me permite, senhora? Você acha que lá no universo, lá no cosmos, no mar de estrelas, naqueles bilhões, quadrilhões, infinitas civilizações, você acha que eles também lá têm os seus dilemas? Acredito que sim, né? Será que você... Não é só nós, né? Não é só nós? Você acha então que lá nas estrelas os seres, que eu vou chamá-los de alienígenas, porque é assim que nós referimos a eles, né? Que não são nossos irmãos cósmicos, tá? Nós nem irmão temos, não é nem uma raça, não é tridimensional, não é nem uma raça. Nós é um subproduto para ser abusado. Mas eu estou falando dos eu superiores, os seres cósmicos. Sim, aqueles que habitam em suas totalidades no universo, no cosmos. Eu pergunto a você que me assiste aí agora, assim como eu fiz a pergunta para Fabiana. Vocês acreditam que os seres nas estrelas, imagina aqueles bilhões, quadrilhões de planetas, sistemas, coisas que nós não podemos imaginar, que às vezes eles olham para as estrelas, eles olham para aquele mar imenso, muito maior, muito mais complexo em extensão e raciocínio do que nós podemos imaginar? E será que eles ficam, às vezes, algum olhando? O que será que tem muito além do que os meus olhos da minha raça conseguem alcançar? Rapaz, eu acho que esse negócio de questionar não é só nós, mesmo nós sendo bonecos temporários, tridimensionais, mas o questionar é uma coisa cósmica? É uma coisa do universo? Será? Será que nesse exato momento existe algum serzinho, algum extraterrestre, um reptiliano, um draco, um ser aquático, ou seres que nós não conhecemos ainda, ou nós não temos a capacidade de compreendê-los? Será que não existe algum ser questionando também o universo? O que será que tem além do que ele pode ver ou perceber? Embora a percepção deles é algo infinitamente superior à nossa. E eu digo para vocês, meus amigos, existe. E é real. E é real. Existem inúmeros mundos, planetas, formas de vida no cosmos. O cosmos, de uma maneira, para eles, embora eles saibam que ele tem o começo e o fim, mas para eles é uma coisa gigantesca também. É algo em que eles podem se perder dentro do universo.
Somente os primordiais têm acesso a tudo e a todos. E eu fico pensando, né? Nesse exato momento agora, são exatamente... Que horas é agora, hein? Olha o seu celular. 5h32. Nesse exato momento, no dia de sábado... Que dia que é hoje, sábado? Você tá perdidinha. Eu não sei nem onde eu Dia tô. 20. Nesse exato momento, no dia 20 de junho de 2020, às 5h33. 5h33, no horário da Terra tridimensional, em algum lugar do cosmos, nesse exato momento, você que está aí parado me assistindo, tem algum ser olhando para as estrelas. E ele nem imagina que isso daqui existe. Nem sonha da nossa existência. Isso existe. Isso é comum. E eu quero apresentar a história para vocês de um amigo meu. Mas não é tridimensional. Um amigo meu mesmo. Do plano astral de um eu maior. Estou começando a contar para vocês um pouco o que eu vivo do outro lado. E eu quero contar para vocês uma história muito interessante que eu ouvi de um eu maior. Muitos eus maiores já em conexão com o cosmos, em conexão com o universo, se indagam, se perguntam, se questionam uns aos outros como você veio parar aqui. E você vai ouvir desses eus maiores histórias, sua história cósmica do seu eu superior, inimagináveis. Cada uma mais fantástica do que a outra. E é o que eu vou dizer para vocês. Eu sei mais ou menos umas 500 histórias. E é sensacional. E eu perguntei para ele, porque os eus maiores têm o poder da conexão mental, do que muito se é falado e conhecido aqui como telepatia. Quem nunca ouviu falar em telepatia? Telepatia é algo que eu digo para vocês, que é a conversa do pensamento. Você faz um favor para mim? Pega aquele ventilador, joga ele ali para a parede, que eu acho que ele tá metendo som aqui no microfone e tá dando barulho no microfone. Põe ele virado ali para a parede, aí ele circula para nós, que aqui tá seco pra caramba, que tá parecendo deserto. Minha boca tá sequinha. Aí, fechou. Vai melhorar o som da gravação. E eu perguntando e questionando, e ele fez o elo mental entre eu e ele. Entre eu e ele. E aí, o que vocês vão ver agora é algo surreal. Ele me mostrou a sua civilização. Sua civilização de Dracos. Dracos. Ele é um eu superior Draco azul. Da cor desse mouse azul. E ele me levou na minha grande percepção e conexão cósmica no elo mental entre eu e ele ao seu mundo. E ele quis mostrar para mim o seu mundo.
Eu quero descrever para vocês um pouco do que eu vi. E pude sentir como se eu fosse residente daquele mundo. Eu já disse para vocês que não existe planeta com um céu azul, com um sol brilhando, atravessando. Isso é coisa da terceira dimensão, da manipulação dos manipuladores em cima deste gado, desta humanidade que dorme. Toda a ciência e a astronomia da terceira dimensão, ela não é real. Eu já expliquei isso em vários e vários vídeos. Os planetas, as civilizações cósmicas, eles contemplam o espaço. Imagine como se nós estivéssemos vivendo e o céu fosse só estrelas com suas nuances de cores, mas estrelas e planetas próximos, alguns distantes, mas não existisse um céu azul e que à noite você vê o mar de estrelas e de dia você vê tudo azul com o sol reinando aos céus. Isso não existe. Isso não existe. Aí você fica vendo aquelas fotos da NASA de Marte, parecido com aqui, tudo ó, é tudo barrela. Os planetas alienígenas, eles veem o espaço. Por mais que eles tenham escudos de proteções, mas eles, com sua tecnologia, contemplam o espaço verdadeiro, real. Eles estão em todos os momentos em observação nas estrelas, observando o que está nas estrelas, até para a própria segurança deles. Então, nos planetas alienígenas, você chega a um céu de noite, você vê estrelas. Alguns são compostos de uma penumbra muito parecida com o entardecer, e outros são mais ou menos aquele sol de 5 horas da tarde, aquela luminosidade igual ao de um sol de 5 horas da tarde. A não ser que você habite num planeta cristal, aí é luz esmagadora o tempo todo. O próprio planeta em si emite a luz. Mas o que acontece? A luz é a energia, é a frequência. Então, quando você está, você vê só o mar de estrelas. Você vê os céus estrelados. E você vê sistemas, você vê coisas inimagináveis aqui. De quão gloriosos são os astros cósmicos. E eu pude contemplar que o que chamaríamos de solo era algo lembrando nossa Terra, mas porém com partículas maiores, como grãos assim, todo vermelho, avermelhado, é vermelho. Mas é uma composição de terra não igual à nossa. Partículas maiores com uma, digamos, uma percepção diferente. E um lugar plano, sem montanhas. E neste lugar, o que nós chamamos aqui de casa, residências, são espalhadas, assim, não tão juntas. E todas, por incrível que pareça, são na coloração perceptível por mim, brancas, suas paredes, elas são todas arredondadas assim, ó, elas são redondas. Não é igual nós aqui que temos uma arquitetura toda diferente, tudo dentro das regras de domínio. Não, deles eram redondos. Redondos eu digo assim, é como se fosse um tubo. Um tubo branco. E que todo o teto, a coisa mais engraçada, lembra uma gota d'água, assim, ó. Vocês já assistiram aqueles filmes, se eu não me engano, Bagdá, aquelas coisas aqueles castelos, aqueles palácios, aonde o topo faz assim, ó, tipo, faz assim e levanta para cima. Ele forma assim, ó, faz assim e forma tipo uma gota ao contrário, uma gota. Então, todas as casas, elas eram como se fosse um tubo, só que eram gigantes, tipo assim, você ia ver, era como se fosse uma coisa, como que eu poderia dizer para vocês ter uma percepção de uns 100 metros de comprimento, era lugar de gigantes. E o teto, tipo do filme Aladdin, tipo Aladdin. Quem viu o Palácio do Aladdin?
idêntico, só que dourado. Olha que coisa, dourado, dourado. Era branco, mas dourado. Tudo dourado. Lindo de se ver, apontando para o espaço cosmos. E as ruas, o que vamos chamar de ruas ou pavimentos, eram como se fosse de cristais. Cristais, imagina, quem nunca assistiu ao filme Thor? E tinha o Thor primeiro lá, aquele que ele luta com Loki, e eles estão em Asgard. E tem a Bifrost. A Bifrost é aquele maquinário que girava abrindo um portal que poderia se viajar para os outros reinos. E não tinha aquela ponte, só que a ponte era de cristal e ela emitia uma energia tipo arco-íris. Aquela ponte, e o que acontece? Era algo que lembrava aquilo. Então, digamos, vou chamar de ruas para vocês entenderem, era de cristal, transparente como o vidro. E elas iam seguindo, de modo que percebia que eles não, de uma certa forma, pisavam na terra para se locomover a longas distâncias. Aí vocês me perguntam, pô, eles tinham nave espacial, eles tinham carro, alguma coisa? Não, vou dizer para vocês. Estes seres, simplesmente, eles, digamos, pisavam nesta ponte e era como se eles entrassem dentro dela, virassem uma luz e percorresse. Então você via luzes, você via aqueles caminhos de vidro, vou chamar vidro, cristal, do jeito que você quiser, e você via aqueles, como se fossem estradas de cristais, andando em todos os lugares. E você viam aqueles faixas de luzes, eles iam luzes voando, passando dentro, como se fosse um brilho de luz. E aonde eles queriam ir, naquele imenso lugar, lá eles se materializavam, vou falar assim, eles se materializavam, ou voltavam a ser o ser pleno deles, eles voltavam a ser o ser. Era como se eles saíssem de dentro daquela ponte de cristal, se formando, e aí eles iam e desciam e iam fazer as coisas. E era um lugar que você percebia que não tinha perturbação, não tinha excesso, digamos, que eu posso dizer, de pessoas. É uma coisa assim, não tem comércio, não tem hospital, não tem trânsito, não tem nada. Era um lugar pleno, vasto, aonde tinham essas edificações que eu chamo de casa. Ele era plano, o chão avermelhado, como se fosse de grandes granulados de terras diferente, e tinham essas casas gigantescas, mas parecia uma vila que se estendia, tinha um pouco aqui, tinha um pouco ali, tinha um pouco ali, um pouco ali, e haviam esses seres que eram draconianos, dracos, sim, os dracos, e tinham seres de várias cores, e esse ser era azul. Ele era azul, mas tinham dracos na coloração roxa, dracos na coloração rosa, tinham seres de várias colorações, dracos brancos, e era um lugar bem que lembrava um grande lugar pacífico. E o que me impressionou era que as ruas eram mais altas, tipo, aqui está o solo, aqui está a casa, e as ruas elas percorriam assim, em cima. E eles simplesmente voavam, pisavam e se desmaterializavam, entrando dentro do que seria essa, digamos, highway, essa rodovia de cristal, parecia um vidro transparente, e você via a luz atravessando, então eles cruzavam assim. Coisa surreal, coisa fora de qualquer explicação. E eles eram uma raça pacífica. Pacífica. Um lugar gigantesco, mas eu simplesmente contemplei aquilo aonde esse meu amigo, o seu eu superior, reside, o seu eu superior vive. Eu perguntei, poxa,
Por que você está aqui neste mundo tão derrubado, neste mundo tão perverso? E ele me disse: olha, o questionar, o querer saber, ele é cósmico. E eu era um ser que dentro da minha civilização eu me sentia um tanto quanto vazio. Eu me sentia um tanto quanto vazio. Eu me sentia solitário. Eu perguntei: poxa, no cosmos você se sentia sozinho? Você se sentia solitário? Sim. E eu chegava ao ponto de eu questionar a minha existência cósmica. E eu pensei: poxa, isso acontece em todo lugar. E ele me contou que ele chegou no que nós conhecemos aqui, nos teus pais, os seus pais cósmicos, que é um planeta lá pacífico, um planeta... Imagina um planeta onde não tem doenças, não tem desemprego, não tem fome, não tem crime, não tem violência. Imagine todos vivendo em paz, em harmonia e sem desigualdade. E isso para ele o perturbava como ser eu superior. O perturbava. Porque seria mais ou menos uma coisa monótona demais. Eles viviam uma coisa meio monótona. E uma coisa interessante, que a única atração, digamos assim, ou melhor dizendo a palavra, a única distração, se é assim que você pode me entender, era que em um determinado momento, eu vou chamar ciclo, tá? Eu vou chamar de ciclo. Ciclos deles lá. Que para traduzir para você de uma melhor maneira, seria algo como que uma data específica. Por exemplo, nós temos datas específicas de comemoração, como por exemplo, nós temos o Natal, nós temos o Ano Novo, nós temos outras datas. Nos Estados Unidos eles possuem o dia de, acho que é Ação de Graças, eles possuem datas, temos datas de comemorações. Então não vou falar porque é diferente a concepção alienígena, nós vamos dizer que eles têm ciclos. E em determinados ciclos eles precisam fazer algo muito importante para eles. Toda a civilização, eles se reúnem num grande templo, com a mesma característica, pessoal, redondo e com o chapéuzinho de gota, tipo do castelo aí que vocês mencionaram, tipo do Aladim. E toda a civilização se reúne nesse lugar gigantesco. E olha que coisa impressionante. Todos os Dracos, independente dos seus clãs, independente de suas cores, que a tonalidade de cor é a vibração, a energia de vibração, eles abrem suas asas. É como se nós humanos nos desse um aperto de abraço. Eles abrem suas asas, os Dracos, e eles vão colocando suas asas, eles vão formando como se fosse um guarda-sol gigantesco. Eles vão apoiando as asas, abraçando as asas dos outros, e eles vão fechando. E eles têm, digamos, o que eu vou dizer, os seus mantras. Mas se eu falo mantras, o pessoal vai ficar doido. Eles têm alguns rituais de cânticos. Eles têm alguns cânticos. Vou dizer assim, não vou falar mantra, eles têm alguns cânticos deles. E quando eles começam a fazer os seus cânticos, eles começam a vibrar uma energia. E esta energia começa a reverberar-se no planeta e eles emanam um raio de luz para o cosmos. É como se eles reunissem suas energias, transformando em uma e fazendo um disparo para o cosmos.
E esse disparo para o cosmos, só eles sabem o porquê que eles fazem esse ritual. Mas isso é algo que, para explicar, é até difícil achar palavras. E aí eles fecham suas asas e eles voltam para, digamos, a vida deles, a existência deles, que eles existem. É a única, digamos, distração dessa raça. Não é raça de guerra, não é raça hostil, não é a raça dominadora. É uma raça que vive para os seus propósitos, em modo, digamos, cósmico, universal, pacífico. E ele me disse, com o seu eu superior, vivia olhando para as estrelas e perguntando o que teria a mais entre as estrelas. E seus pais cósmicos decidiram enviá-lo para as estrelas, para o cosmos, protegendo o seu, digamos, corpo, preservando o seu corpo limpo, guardado em seu planeta. E eles o desfragmentou em uma só esfera e jogou para o cosmos, para que ele pudesse descobrir o que tem no cosmos. E ele foi capturado por Jeová e caiu aqui neste mundo. E ele já vivenciou mais de 40 vidas reencarnatórias. E estava perdendo a conexão com o seu lar cósmico. Ele estava tanto, digamos, tempo ou tão longe da matriz energética de sua existência que ele já estava definitivamente esquecendo de onde ele era e o que ele era. Se perdendo completamente. E já há várias vidas ele vem sendo, de uma certa forma, trabalhado, questionando a sua existência como um ser dentro do universo. E nesse mesmo molde de questionar, olha que interessante, ele começou a questionar a quarta dimensão como eu maior. Ele começou a questionar a quarta dimensão como eu maior, dando flashes e ligações de memória de sua existência. E ele começou a pesquisar dentro de si e ele recobrou quem ele era. Ele recobrou de onde ele pertencia e sentiu o desejo de voltar para casa. Mas ele viu que os dominadores aqui, que a humanidade chama de pai, chama de Deus, que idolatra ele e os seus avatares, com ele não tem. Pode ir se você quiser. E ele o aprisiona, não dando a ele a força mental de desejo para retornar ao cosmos. E ele está lutando para ir embora. E uma coisa muito interessante é que o seu personagem tridimensional aqui, e isso me dói falar, o seu personagem, ele nasceu com distúrbios mentais. Ele não consegue ter a ajuda do personagem. Ele está literalmente preso como eu maior. E ele sabe que ele vai para Nin. E ele sabe que ele vai para Nin. Porque ele não tem um personagem para ajudá-lo.
É por isso que eu digo para vocês personagens, vocês são tão importantes. É por isso que eu vivo praticamente implorando para vocês não desistirem, não desistam. Não desistam. Um ser muito grandioso está precisando de você. Não desista. Não desista. Porque na realidade, ele está preso aqui. Sabe do seu lar cósmico, mas agora não tem como voltar por enquanto. E indo para Nin, com certeza, creio eu que talvez ele nunca volte para casa. Olha a força que vocês têm. Olha o dom, o poder que está em suas mãos agora, você que me ouve. Olha, de uma certa forma até um pouco engraçada, a misericórdia que Jeová estende sobre vocês. Porque ele aposta que vocês não vão sair daqui, mesmo estando aqui. Ele aposta que vocês não saem daqui. E eu aposto que vocês saem. E ele não tem como voltar. E sabe se um dia voltará. Entende o quão o universo é barra pesada? Entende o privilégio que você tem agora, que está nas suas mãos. Enquanto personagem tridimensional, o poder que você tem nas mãos de atuar em parceria com o seu eu maior e ajudar o seu eu superior a se recobrar no cosmos. Que poder você tem nas suas mãos? E às vezes eu ouço muitos desanimando. Desanimando? Cara, vocês têm a faca e o queijo na mão. É só cortar. Vocês têm agora a oportunidade que muitos lá no plano astral não têm. Porque eles sabotam o tempo todo. Vocês são privilegiados. Eu fico, às vezes, ouvindo vocês num chororô, num desânimo, que até me desanima também. Então vocês percebem que agora é o momento. Que muitos seres lá no cosmos não têm a oportunidade que vocês têm agora. Que está em suas mãos. Só depende de você e de mais ninguém. Que isso sirva de lição para vocês. Para vocês verem a oportunidade gigantesca e maravilhosa que vocês possuem em suas mãos. Porque o lar de vocês está lá em cima esperando vocês, aguardando vocês. E só depende de vocês. Um forte abraço, muita paz e muita luz. Que o cosmos e o universo pulse cada vez mais dentro de vocês e vocês vejam o quão grandiosos vocês são. Busque dentro de si, com sinceridade, com neutralidade, desapego religioso e sempre tentando um pouquinho, cada vez mais, até vocês conseguirem algo gigantesco, grandioso em suas mãos. Vocês são poderosos, basta vocês acreditar mais em vocês. Um forte abraço, muita paz e muita luz e até o nosso próximo vídeo, meus amigos. Eu vejo um potencial em vocês que vocês não conseguem ver em vocês, mas do outro lado eles veem, sabem o potencial que vocês possuem. Então acreditem e busquem se descobrir dentro de si mesmos. Tchau, tchau.